Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva e ele ainda está insatisfeito, viu? Segue pedindo reforços. Eu vou destrinchar aqui o que ele falou nessa entrevista e para confirmar para vocês que o Pablo e o Vitor Bueno definitivamente estão fora do São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar com as notícias de saídas, né, em relação ao Pablo e ao Vitor Bueno, algo que já se imaginava, né, pelas últimas informações, eles já estavam fora dos planos, porém, obviamente, jogadores com contrato você não consegue rescindir tão facilmente. O mais interessante para um clube é encontrar um outro clube que consiga pagar direitos econômicos ou pelo menos emprestar pagando salário, porque isso, obviamente, desonera a sua folha de pagamento, alivia as contas do clube e também, né, cria aquela insatisfação do jogador com a torcida, da torcida com o jogador, no elenco e tudo mais, o cara encontra novos ares. Em relação ao Pablo, o Júlio Casares confirmou que houve a rescisão realmente. O Pablo foi até, de certa forma, generoso, né, porque ele tinha um contrato para cumprir com mais 2 anos, até o fim de 2023, e ele abriu mão de receber todo esse valor, o que vai gerar uma economia de 14 milhões de reais para o tricolor paulista. Mesmo assim, ainda existiam débitos do clube com ele e disso ele não abriu mão, de forma correta, obviamente, né? O São Paulo conseguiu quitar de forma parcelada, entraram no acordo, né, num acerto, e mesmo assim o São Paulo, pela rescisão, o jogador ficar livre no mercado, ainda detém 30% dos direitos econômicos do Pablo, numa futura venda, enfim, numa fatia aí que o São Paulo vai poder negociar mais para frente. O Pablo ficando livre, provavelmente agora acerta o seu retorno com o Atlético Paranaense, onde ele foi muito feliz, onde ele tem negócios em Curitiba, onde ele tem o carinho da torcida, onde ele saiu para se tornar a maior compra, a maior negociação da história do São Paulo Futebol Clube, 6 milhões de euros. Agora vai negociar o salário dele, né, para continuar jogando, desenvolvendo o seu futebol e quem sabe até recuperar aqueles bons momentos que ele viveu por lá. O outro jogador é o Vitor Bueno, que também tinha contrato até 2023. Nesse aspecto aí houve também débitos acertados, né? Ele também não vai receber esse valor até o final, o que o São Paulo calcula uma economia de 10 milhões de reais, ou seja, 24 milhões de reais com a saída desses dois jogadores o São Paulo vai economizar. Foram jogadores caros, vocês vão lembrar, né? O Vitor Bueno estava emprestado, aí o São Paulo consegue adquirir os seus direitos e, da mesma forma, o Pablo, né, com um alto custo de compra, salários muito altos também, jogadores que... O Pablo até acho que deu um certo retorno, mas ele, pelos gols perdidos, se inviabilizou muito com a torcida, mais do que alguns gols que ele acabou marcando contra o 4 de julho, na Copa do Brasil, em alguns no Campeonato Paulista, mas nunca conseguiu ser aquele jogador decisivo, né, em grandes torneios. Até porque o São Paulo, coletivamente, né, nos últimos anos, enfrentou muitas dificuldades e o Pablo não conseguiu ser o salvador, o centroavante, o fazedor de gols que todo mundo esperava. E agora tem opções, né? Caleri, Luciano, Rigoni, jogadores que fazem gols, isso sem contar em outros, né, reforços que chegaram. Bom, vamos falar sobre os reforços que chegaram e também sobre os que não chegaram. Porque me chamou muita atenção, o Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva, a primeira da temporada, né, encerrando a pré-temporada, visando o começo do ano, do Campeonato Paulista e tudo mais, e analisando pela primeira vez os reforços contratados. Se tem uma ideia de que o São Paulo fez uma boa janela e realmente fez boas contratações. O Nicão, um cara que teve destaque aí nos últimos anos, o próprio Patrick, que é um cara que foi muito importante no Inter nos últimos anos também, o Rafinha, que deu um acréscimo na lateral, porque o Igor Vinícius, o Orejuela, o Daniel Alves nunca conseguiram, né, ser uma tranquilidade para o setor, então tomara que o Rafinha consiga. O Arboleda houve a renovação, né? O Alisson também, um jogador muito tático, muito versátil, que foi contratado para reforçar ali o elenco. Saiu o Lisieiro, mas ainda tem outros jovens, alguns meninos de Cotia podem ser aproveitados, esses que chegaram até a semifinal da Copinha, enfim. Dentro de um planejamento de elenco, o São Paulo tem uma base interessante, até pelas peças que chegaram. Porém, o Rogério Ceni, perguntado sobre isso, ele usou exatamente essa expressão: ainda faltam. Ainda faltam reforços e eu tenho certeza que a diretoria está buscando a sua maneira, trazer investidores e que reforcem o time ao longo do ano. São bons, são ótimos, mas ainda faltam. E aí ele foi questionado sobre o ponta, porque é impressionante, né? O São Paulo contratou bem,
contratou vários jogadores, mas menos para o setor que mais precisava e mais pedido pelo Rogério. O Rogério terminou o ano muito insatisfeito, vocês vão lembrar, ele quase saiu do São Paulo. Ele e o Muricy exigiram reforços para continuar porque eles não queriam disputar vaga de rebaixamento, né? Eles não queriam brigar para não cair pela história que eles possuem no clube. E eu acho que está certo, o problema é a realidade financeira do clube. São Paulo tem uma dívida enorme, a gestão passada foi extremamente danosa para o clube e isso com reflexos e consequências a partir de agora. E o Rogério falava sobre isso e pedia reforços, especialmente esse ponto e tal. E aí ele revelou na coletiva os nomes tentados pelo São Paulo, como o Douglas Costa, que todo mundo sabe, o próprio Soteldo, o Luiz Henrique e também o David, que trabalhou com ele no Fortaleza e que foi contratado pelo Internacional. Jogadores de lado, jogadores de ponta, de velocidade, do 1 contra 1, do drible, que não foram contratados. Aí ele colocou que o Caio, apesar de ter 17 anos, vai começar a compor o profissional, mas também é difícil você gerar uma expectativa muito grande no moleque. O Toró foi reintegrado e o Marquinhos a gente espera que tenha amadurecido, palavras do Rogério. Porque ele também destacava isso ano passado, eu só tenho o Marquinhos para jogar de lado. E, obviamente, o Marquinhos ainda não está pronto. É um menino que se destacou na base, né? Inclusive nesse time que ganhou a Copinha, né? Ele era um garoto que treinava junto com eles, de repente chega no profissional e a situação é difícil, né? É complicada. Então, ele não conseguiu ter esse jogador. E até foi questionado mais à frente sobre de que forma o São Paulo poderia jogar sem esse cara de lado. E aí ele de uma forma assim até, né, não digo desconfortável mesmo, né, mas contrariado, falou assim, olha, eu vou ter que dar meu jeito, em outras palavras. Eu vou ter que usar um time mais robusto, um time mais consistente, forte, fisicamente no meio, para tentar controlar adversários que tenham essa possibilidade, que tenham mais opções de elenco. Então ele, cara, em todas as respostas, praticamente, ele bateu muito na ausência de jogadores que ele quis. Ele entende a situação do clube, mas os jogadores que ele pediu, os jogadores que ele indicou, especialmente por uma função específica, esses caras não vieram. Esse cara, né? Se a gente pudesse até colocar no singular, esse ponto era um que precisava. Mas negociações difíceis, né? Douglas Costa, que não quer jogar no Brasil, que custa muito dinheiro, Soteldo, que, enfim, houve uma negociação, um imbróglio lá, que a coisa não resolveu, estava tudo certo, os caras pediram mais dinheiro, o David, que foi uma compra feita pelo Inter, então o Inter, né, resolveu despender um dinheiro que o São Paulo não teria nesse momento, e aí o Rogério até citou isso, né? Nossos contratos são de jogadores livres no mercado que vêm apenas pelo salário, porque, infelizmente, né, temos uma situação complicada. Ele também falou muito sobre essa relação de expectativa e realidade, né? Porque como é que você diz para o torcedor que vai ser um ano difícil? Que vai ser um ano em que o São Paulo não vai disputar títulos? Não tem como. São Paulo é um dos maiores vencedores da história do futebol, né? Mas que nos últimos anos não consegue, né? Um gigante que anda adormecido. Ok, ganhou o Campeonato Paulista, e é um campeonato importante, mas ele não pode servir como bengala, e o ano passado aconteceu isso. Não estou diminuindo o Paulista, pelo contrário, acho que o Paulista foi espetacular para o torcedor e para o clube, que precisava encerrar o jejum, precisava sair da fila, mas ele não pode ser apenas um alicerce, uma sustentação de algo que acabou desmoronando ele na frente. O São Paulo brigou para não cair, escapou só na penúltima rodada. Então, essa relação de ganhar o Paulista e achar que está tudo bem, não pode acontecer. Agora, que o título é importante, sim. E não vai ser fácil, né? O próprio São Paulo sabe, o Rogério Ceni, que o Palmeiras está à frente, o Corinthians talvez esteja também pelos reforços que montou, acredito que esteja sim, e o Paulista é muito competitivo, né, já na arrancada da temporada. Falou também sobre os jogadores calados, né, que ele reclamou muito no ano passado e disse que nós temos que melhorar nossa comunicação. E aí respondeu sobre o Pablo, né, voltando no início do vídeo, que o Pablo acabou rescindindo com o São Paulo, porque o Pablo ele acabou estendendo o seu contrato por conta da utilização do Pablo em campo em uma partida no ano passado. E aí, né, a pergunta foi se ele esperava recuperar o Pablo, né, porque ele acabou escalando ele, colocando em campo e aumentando, né, o contrato do jogador por um gatilho feito no contrato. Aí o Rogério veio com a melhor resposta da coletiva, né, dizendo, não sou eu que disparo o gatilho, quem dispara o gatilho é quem redige o contrato. E aí fez uma crítica pública à antiga gestão, que não só
gastou muito pelo Pablo, como ainda colocou um gatilho que estendia o contrato dele por mais uma temporada, quando ele completasse 40 jogos. E aí o Rogério falou algo que eu concordo. Ele falou, se ele tem 40 partidas para disparar o gatilho, os outros técnicos usaram ele 39 vezes, eu usei em uma, sou eu que disparo o gatilho? Não, quem dispara o gatilho é quem redige o contrato. Ou seja, e essas pessoas que redigiram o contrato do Pablo se responsabilizam pelo que acontece, por onerar ainda mais a folha do clube, por colocar condições que muitas vezes não estão né, disponíveis ou não estão na alçada dos clubes. Isso a gente tem que mudar no futebol. É preciso muita responsabilidade das gestões e que esses caras arquem com as consequências, porque na verdade o que os dirigentes hoje, obviamente não quero generalizar, mas a maioria, eles tomam decisões e muitas vezes quem arca com a consequência é o seu sucessor. Vai ser um ano difícil para o São Paulo, montou uma equipe interessante, competitiva, e a gente vai aguardar de que forma o Rogério vai conseguir encaixar. Só para finalizar, ele também falou sobre 3 zagueiros ou 4, pelas opções que ele tem. Ele diz que esse ano vai usar mais uma linha de 4 defensores e não 3 zagueiros, como se projetava, como vinha utilizando no ano passado. Então, linha de 4 a partir de agora. 4-2-4 vai ser difícil, porque ele não tem um time tão ofensivo, exatamente por conta desses pontas. Ele tem atacantes interessantes, mas ele vai precisar rechear o meio de campo dele para exatamente suportar adversários mais qualificados, mais rápidos, mais velozes. Então vai ser um contraveneno aí que ele vai tentar colocar na temporada. Claro que os treinos e os jogos é que vão dizer isso pra gente. Então é só uma primeira impressão. Beleza, gente? O que vocês acharam disso tudo aí? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!